Hoje vamos falar sobre a educação da sensibilidade. A educação da sensibilidade enquanto uma necessidade de uma formação que contemple todos os aspectos do ser humano. Isso pode ser uma coisa muito abstrata, sim, mas quando vamos desenvolver um trabalho de formação integral, isso não é uma coisa abstrata. Isso se encaixa dentro de um processo onde vamos observar o ser humano como um todo. Quando Platão, que é o grande modelo nesse assunto, embora que às vezes as pessoas esqueçam, né, disso, em relação à faceta de educador de Platão, ele vai tratar justamente de desenvolver música e ginástica, como isso já é conhecido, né? Mas há uma série de nuances dentro disso, e eu vou tratar disso de forma breve hoje, para que a gente possa depois ter algum elemento para trabalhar em cima, né? Então, assim, quando Platão ele vai trabalhar isso, ele vai desenvolver a ideia de ginástica para o corpo, e o corpo é formado, enfim, isso eu acredito que hoje nós tenhamos muita informação sobre isso, muito acesso sobre isso, e não é algo estranho para nós o que devemos comer e com uma boa, qual seria uma boa rotina de treinos e de, né, desenvolvimento, né, muscular e enfim. E até nos voltamos muito para trabalhos de biomecânica, onde treinamos para usar cada vez melhor o nosso corpo de forma mais inteligente, não simplesmente ser um amontoado de músculos, né, que muitas vezes não servem para nada, porque não necessariamente te dá forças, né. E, por exemplo, há um grande acesso a isso na internet, né? Ainda que para um grego, né, esse trabalho de fortalecimento do corpo, ele vai remeter também a muita ideia da ascese, né? A uma espécie de purificação, a uma luta contra as nossas más inclinações, nossos instintos, nossa preguiça, muito sono, né? Muita gula, e tudo isso está dentro de uma grande virtude chamada temperança. A ginástica vai ajudar a desenvolver temperança, que se assemelha ao trabalho de uma forja ou de uma espada. Então vamos lembrar de uma espada que não é algo que quebre fácil e que corta de forma muito firme, né? E que é capaz de passar por diversas marteladas no seu processo de formação. Resumindo, a temperança deixa o nosso corpo forte e pronto para encarar os desafios que ele vai precisar enfrentar. E, né, eu poderia desenvolver isso muito mais além, porém eu vou parar agora na ideia da música, que a música não é simplesmente a música de tocar música, né, como, né, violão, voz e violão, coisa do tipo, mas sim musique, né, algo relacionado à arte das musas, né, o ofício das musas. Então é um trabalho que se desenvolve e que busca estar em contato com o que, não exatamente o que é as musas, mas com a força da musa, e a musa sendo um elemento que é capaz é uma força da natureza que carrega em si um grande potencial transformador. As musas têm essa relação com a memória e com o poder de transformação e de domínio do espaço e do tempo, tá? Acho que para hoje é o que podemos colocar aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Quero saber mais sobre as musas, né? E vai me falando sobre as suas experiências, né? Então, assim, dentro do trabalho de música, a gente precisa entender que a gente tem a mente que armazena, né, e
não que associa as ideias, né, melhor dizendo, e as emoções que nos capacita a ter certos afetos. E os afetos, e aqui a gente pode pensar nos afetos enquanto elementos emocionais que acontecem, né? Seja a ira, seja alegria, tristeza, enfim. Os afetos, eles são o elemento de maior caos dentro do ser humano. E aqui por isso que vem a educação da sensibilidade. Essa sensibilidade, ela deve ser orientada para ter uma correta percepção das coisas. E essa percepção não precisa ser passada por um crivo racional. Então, assim, como as emoções têm esse efeito de caos e a gente não consegue dar uma forma específica para elas, porque é da sua natureza ser fluida como a água e né, deslizar, né, para qualquer ambiente, assim como eu estou usando a ideia da água porque, né, isso já é um simbolismo presente em muitas representações, mas quando você tem, então, a água é fluida, né, se informa, mas ela pode muito bem ser congelada, ela pode ser vaporizada, da mesma forma com que as emoções têm exatamente a mesma capacidade. Então, quando vamos desenvolver um trabalho emocional, não consiste em dar uma forma específica às emoções, visto que elas não possuem isso por natureza, mas sim purificá-las. E nessa purificação se desenvolve ou se trabalha ou se qualifica, né, um elemento de integridade, porque pensa o seguinte, vamos dizer que temos uma água, né, um balde d'água que esteja cheio de impurezas e, por exemplo, a água e o óleo não se misturam, né? Se eu quiser congelar a água, né, muito provavelmente eu não vou conseguir congelar o óleo. Eu nem tenho essa informação, para dizer a verdade. Não sei o ponto de solidificação do óleo. Mas estou imaginando aqui que quando você congela a água, eles não vão ficar juntos de forma alguma. O óleo vai sempre ser separado de alguma maneira. Então, a purificação vem de compreender que certas coisas não nos são lícitas, assim como na natureza o óleo e a água não se misturam. Na vida do ser humano, o que é bom e o que é mal não se misturam, certo? E aqui a gente pode, onde costuma ter a maior parte das nossas subjetividades ou nossos relativismos, mas o grande ponto aqui é que isso na verdade é muito objetivo. A gente trabalha, desenvolve alguma coisa que é bom para nós, assim como os exercícios são bons para o corpo e a boa alimentação é boa para o corpo, as boas emoções, os bons sentimentos, né, chama tudo de sentimentos, eles são bons para a alma. Então, quando a gente fala de música, né, a gente está trabalhando como desenvolver as melhores emoções para a alma, ou seja, porque as emoções têm um fator de simpatia ou de sintonia, né? A gente gosta, né, de algumas coisas, não gosta de outras. Então, o desenvolvimento da sensibilidade ou a educação da sensibilidade, ele vai permitir que a gente goste daquilo que nos faça bem. O que é, na verdade, um grande desafio, né? Porque aquilo que nos faz bem é esforçado, é difícil, demora de ser conquistado. Então, é uma educação que vai nos forjar tanto emocionalmente quanto psicologicamente, mentalmente, né? Porque construir uma solidez interior, construir uma nova, melhor versão, né? O pessoal gosta desse termo, leva tempo.
né? Como, por exemplo, um casamento, né? Eu preciso decidir me casar todos os dias, eu não posso decidir apenas no dia do casamento, né? Preciso me decidir todos os dias porque o, o dia a dia, né, tem os seus conflitos e muitas vezes eu não vou conseguir chegar num termo comum ou, por exemplo, em algo que satisfaça os dois. Muitas vezes a gente vai ter nossos embates e é necessário que a gente aprenda a decidir de novo, né? Querer de novo a mesma coisa. E é assim que se constrói uma vida mais estruturada, mais completa. À medida então que a gente vai se colocando nessa linha de decisão, a gente vai também tomando gosto por isso. Então a gente vai começando a gostar das coisas pelos frutos que elas nos trazem, e não pelo processo que nós passamos. Porque muitas vezes ele não é agradável, mas como nós conseguimos diferenciar uma coisa da outra, né, um sofrimento passageiro da realidade que ele vai proporcionar, então nós conseguimos colocar a nossa consciência no elemento que no elemento transformador, no elemento da vida desenvolta, né, trabalhada, já completa, e então a partir disso nós podemos amar desde agora a condição ou o estado que me proporciona o, essa vida que eu quero construir, essa vida nova, certo? Então, assim, isso tudo é o trabalho que vai transformar o ser humano integralmente. Então, quando eu falo da educação da sensibilidade, eu estou falando de um passo que compõe um todo muito, muito difícil de ser trabalhado, né? E é uma formação para a vida, que é desenvolvida passo a passo, pouco a pouco. Quando eu então vou atribuindo, né, para todas as coisas uma qualidade necessária, né, um aspecto, né, do que é bom e do que é ruim, sem eu precisar ficar pensando muito, né? Por exemplo, se eu relaciono a preguiça como algo que já me faz um mal, sem eu precisar ficar pensando sobre ela, eu já me afasto antes de ter a tentação, né? E como dizem, né? Antes de olhar para o abismo. Então, todas as coisas que vamos desenvolver na vida, elas estão de alguma forma mais próximas ou mais distantes desse bem, né? Então, cabe a nós entender como eles se apresentam na nossa vida e como fazer para selecioná-los. Trabalhar esses dilemas, né? É importante colocar, por exemplo, que o Apolo aqui, né, que está aqui sempre, eu deixo primeiro porque eu tenho essa imagem aqui, né? Poderia deixar outra, mas não tenho muitas outras, né? E ele tem uma conotação desse Deus que regia justamente as artes, né? O líder, né? O preceptor das musas, aquele que as treina, as qualifica para as artes. Então, o Apolo é aquele que desenvolve as artes, as belas artes, as artes do tempo, principalmente, na verdade. Então, e isso quer dizer que ele é o Senhor de algumas, ele é um Deus bem completo, né, que representa a unidade. E por isso ele tem essa representação da racionalidade, da decisão correta e dos limites, né, que devemos ter dentro de nosso campo de ação. E para que ele seja
um instrutor das musas, ele precisa dominar as artes. Então, para que ele alcance essa racionalidade exímia, ou perita, ou sábia, ele precisa ter desenvolvido as artes, porque são as artes que vão dar uma ordem no campo emocional. E essa ordem não é, como eu falei, uma forma clara, muito preta no branco, né? Porque as emoções têm essa característica de ser fluidas e coloridas. E na medida em que a gente vai aprendendo a aceitar essa realidade, dessa fluidez, desses elementos coloridos, enquanto nuances da nossa própria personalidade, nuances do nosso próprio caráter, seja porque rimos, porque choramos, porque, né, nos colocamos em situações difíceis e temos alguns poderes internos para lidar com isso, né? Então, aceitamos isso e podemos então trabalhar em cima disso. E purificando, à medida que vamos purificando as emoções, fica mais claro o caminho que nós devemos tomar e qual o desenvolvimento que nós devemos seguir. Então, essa pecinha dentro do elemento integral de formação humana, eu penso hoje que é a mais fundamental. Primeiro porque a gente não tem uma orientação clara em cima disso e acho que seja muito salutar trabalhar esses temas. Segundo porque é um ponto em que é difícil, né, de ser trabalhado, tá? Porque no geral a gente vê muito, como disse, essa vida intelectual, essa formação do imaginário, esse desenvolvimento, essa formação de disciplina, né, do corpo, mas não há, no meu entendimento, uma clareza no que tange a orientação emocional, que no fim das contas, no final do dia, é aquilo que decide o que nós vamos fazer, né? Nós decidimos o que vamos fazer através, muitas vezes, desse impulso emocional. E se não quisermos estarmos à mercê disso, né? Ou seja, se não quisermos que a nossa vida seja regida por uma série de emoções, né, caóticas e sem valores, precisamos nós mesmos colocar esses valores aí. E esse é o trabalho de purificação da água que eu tratei logo mais cedo, né? Então, como eu penso que é necessário muito esse tomar, né, essa fala nesse tema, e porque muitas vezes quando eu vejo falar de educação da sensibilidade, eu vejo também que as pessoas entendem isso como um subjetivismo, e não, pelo contrário, não há um subjetivismo aqui. Na verdade, há uma clareza em entender que certas emoções, certas coisas vão nos levar para o abismo, para o buraco, vão nos jogar na vala e vão nos tornar animalizados, enquanto outras vão nos tornar seres humanos mais prudentes, mais coerentes, mais capacitados e responsáveis para construir a nossa vida e ter um campo de ação em que os demais possam contar conosco. Tá? Então se trata, na verdade, de um processo de formação ou de educação da maturidade, que eu penso que hoje não temos esse viés, não trabalhamos isso em nenhum lugar, porque quando há a menção a esse desenvolvimento, ela é sempre ou muito forçada, muito caricata, ou há sempre, na verdade, uma autocomplacência, uma condescendência dos nossos erros, das nossas más inclinações, e isso eu penso que não deve acontecer. No processo de formação emocional, há que ser muito acolhedor, muito observador e receptivo, né, às questões dos outros, mas em nenhum momento nós podemos colocar que as deturpações ou as inclinações de caráter que são equivocadas, que são tortas, que nos levam a um processo animalizante, são positivas. Não devemos fazer isso de maneira nenhuma.
devemos sim construir uma clareza daquilo que é bom e constrói o caráter e o gênero humano e constrói a alma humana enquanto um aspecto ou enquanto uma força do indivíduo, e há os elementos nefastos, nocivos que nós precisamos trabalhar para superar, porque não somos animais, embora tentem nos convencer do contrário. Então, a educação da sensibilidade é um tema muito importante, é um tema central aqui nesse canal que eu já falei muitas e muitas vezes, e vamos ficando por aqui. O vídeo é esse. Vamos terminando o vídeo por aqui. E caso você tenha alguma pergunta, queira fazer algum comentário, deixa aqui embaixo. Já deixo também um convite para participar do Clube do Livro, que vai falar sobre a beleza e sobre como isso se manifesta na nossa vida. E claro, deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tchau, tchau.